Bom dia! Antes de iniciar esse desafio de 5 dias, todos os dias, a partir das 7 horas até mais ou menos 8 horas, 7 e meia, nós vamos fazer uma live paint, e esse é a obra que eu vou buscar finalizar nesse tempo que eu vou estar aqui pintando. A ideia é poder já ter já tenho aqui a obra já um pouco mais adiantada e fazer com que ela alcance o êxito até sexta-feira, né? Ou sábado. A ideia é essa, né? De a gente ter esse êxito terminado, né? Diante desse processo. Por falar em processo, vou falar um pouco desse processo, né? Essa aqui é uma obra icônica e ela vem na série
da coleção Vênus Marabá, né? Que são dois conceitos que eu trabalho na perspectiva de pesquisar as formas femininas que foram sendo apropriadas ao longo da própria história, desde o Neolítico até hoje, pelos artistas, né? Tanto artistas homens quanto artistas mulheres. E nesse espaço de tempo, a gente percebeu na história as diversas interpretações, os modos como foram sendo trabalhados as Vênus. E hoje, pensando a realidade aonde eu estou, que eu moro na cidade de Marabá, que é uma cidade que foi concebida a partir de um colonizador da região amazônica, né? Eu estou na cidade de Marabá, no sudeste paraense, e nesse sudeste paraense, muitos nordestinos, muitos goianos, gaúchos e outros baianos e outras pessoas de outros estados com outras culturas, elas migraram para essa região a partir do início do século XX, né? que é o início da cidade de Marabá. E nesse período tinha uma atividade econômica que era muito explorada. Duas, né? Uma era atrás de terras para se criar gado, e outra a borracha, que era muito explorado nessa região. E com isso veio um colonizador, e ele se instalou no encontro dos rios Itacaiunas com o rio Tocantins. E naquela bifurcação desses dois rios, ele criou uma vila, e essa vila ele deu o nome de Marabá. E essa designação desse nome faz referência ao poema de Gonçalves Dias, né? E que Gonçalves Dias fez esse poema em 1800, sei lá, 880 e pouco, ou antes de 82, foi por aí. E o Gonçalves Dias é um autor literário romântico, e ele fez esse poema em homenagem aos índios, aos indígenas, né? E as descendências desses indígenas. E uma dessas descendências desses indígenas é Marabá, né? E Marabá se refere ao mestiço. E o mestiço, naquela concepção de Gonçalves Dias, e um pouco menos hoje, mas muito mais naquele período, era uma pessoa assim, alheia à sociedade. Então era uma pessoa assim, que o mestiço é uma pessoa híbrida, né? É uma mistura de duas raças, como a própria definição diz, de um estrangeiro com um índio, né? Por isso é Marabá. Então Marabá é a concepção de indígena, e preconceituosa também, né? Porque por essa pessoa ter essa mistura híbrida, né? Dessa formação, ela acaba sendo uma pessoa assim de menos valor na sociedade, menos valor cultural, menos valor intelectual, menos valor
de uma classe, porque não tem classe, né? É muito menos que um ribeirinho, porque o caboclo ribeirinho já tem uma designação de ser ribeirinho, mas o Marabá é uma pessoa assim, que não tem classe. E para alguns índios, a ideia de Marabá, né, para alguns grupos indígenas, é uma criança que nasceu e assim com um problema físico, com um problema mental, com algum problema de saúde, e que ela não serve para sobreviver naquele grupo, porque é muito difícil sobreviver numa floresta onde todos os recursos de sobrevivência para aqueles grupos eles são da natureza. E tal como um animalzinho, ela é jogada fora. Então, essa é uma outra ideia, né, do mestiço, né, desse mestiço, mas Marabá também é uma rejeição, uma pessoa que foi rejeitada pela sua comunidade conforme a premissa indígena. E o Rodolfo Amoedo, que é um pintor brasileiro que ganhou um prêmio da Real de Belas Artes, né, que é a Academia Brasileira de Belas Artes, ele foi para Paris para estudar, passar um tempo estudando, juntamente fazendo as relações de contatos com outros artistas, com a Escola de Belas Artes de Paris. E ele lá ele teve um contato com esse poema do Gonçalves Dias, e que nesse poema ele vai falar de Marabá, né? Ele faz uma referência a Marabá. Vou pegar aqui um trecho do poema. E eu vou ler um trecho desse poema, mas vou continuar falando aqui do Rodolfo Amoedo, que em 1882 ele pinta Marabá. Ele faz a pintura de uma mestiça que, inclinada, apoiada numa pedra e debaixo de uma árvore, nua, e toma como referência o poema de Gonçalves Dias para pintar essa figura, essa imagem de Marabá. Por quê? Porque ele está numa sintonia de uma reflexão sobre os povos brasileiros, né? O Rodolfo Amoedo, ele tem uma obra que é bem mais famosa que Marabá, que é O Último Tamoio. E esse Último Tamoio, ele fez em designação e protesto a matança de índios naquele período, né? E o tamoio, ele faz um tamoio, um índio deitado e sendo acolhido por outra pessoa numa praia, né? Então, essas ideias de se contrapor ao colonialismo português do período, até mediante a própria campanha de Dom Pedro II de separar Brasil de Portugal.
Oi, voltei. Caiu, né? E voltei. Então, Gonçalves Dias escreveu assim: eu vivo sozinha. Ele falando do poema Marabá. Ninguém me procura. Acaso feitura, não sou de Tupã? Se alguém dentre os homens de mim não se esconde, tu és, me responde. Tu és Marabá? Meus olhos são garços, são cor de safira. Tu tem luz de estrelas, tem meigo brilhar. Imitam as nuvens de um céu anilado, as cores imitam das vagas do mar. Se dos guerreiros não foge a meus passos, tu tens olhos, são garços. Teus olhos são garços. Responde, anojado, mas és Marabá? Quero antes uns olhos bem pretos, luzentes, uns olhos fugentes, bem pretos, retintos, na cor da Najá. É alvo meu rosto de alvura dos lírios, da cor das areias batidas do mar. As aves são brancas, as conchas são mais puras, não tem mais alvura, não tem mais brilhar. E daí vai o poema falando e mostrando essa relação mestiça com as cores da natureza, com as coisas que se misturam na natureza, e que elas, ao se misturarem na própria natureza, ela tem uma certa importância, um certo grau de significação da sua existência, né? Então o Rodolfo Armoedo começa a pensar nessa história de Marabá, né? E a minha amiga Eliane Machado, poetisa, ela escreveu um poema que é denominada Marabela Preciosa, né? Então, Marabela é uma resposta histórica para se contrapor a um jargão que até algum tempo aqui na região, na cidade, ela se dizia a respeito, se falava publicamente. A gente via até adesivos em alguns carros, principalmente os carros de fazendeiros, que era Marabala. Marabala se referia porque aqui nessa região haviam muitos pistoleiros e eles eram contratados por valores irrisórios, simplesmente para matar as pessoas, né? Até por R$50, R$100 se contratava pistoleiro para poder eliminar alguém. Então, e nos carros tinham adesivos, Marabala, e dois cavalos com pessoas montadas e atirando, né? Então tinha isso na cidade, esse estigma. E essa minha amiga, a Eliane Machado, ela escreve Marabela para se contrapor a essa ideia de Marabala, né? Eu vou ler um pedaço também desse poema, né? Marabela Preciosa. Marabá, uma terra quase ilha, Mesopotâmia tropical, nos meios dos rios, uma trilha feita de sangue, suor, lágrimas,
mel e sal. Babilônia, onde reinaram os reis da terra, na boca o progresso e o bem geral. Ela se refere à questão da Babilônia, porque aqui é um local onde vem gente de tudo quanto é lugar do Brasil, e muitas vezes a maioria dessas pessoas que vieram para essa região vem na ganância de ganhar dinheiro, explorar a região, e depois que explorou, vão embora. E ela continua: nas mãos a lei do mais forte e do machado, que um dia dominou o Castanhal, uma terra prometida à multidão de homens e mulheres, conquistadores, corações em desespero e ousadia, busca de um Eldorado e de amores. Terra, mulher, mãe, esposa, amante, filha, herdeira da cruz e de Tupã, Índia de Arraçóia e Barbarella, Vitória Régia e Estrela da Manhã, filha do temor e do tremor, criança mestiça, renegada, profecia do oráculo sem fala, onde o demiurgo louco enxergou uma deusa pagã vingativa que chamou Marabala. E eu te pergunto, bela e louca Marabala, quem te ouve, quem te cala? Doce e frágil Marabala, quem te fere, quem te abala? Triste e só Marabala, quem te ama, quem te embala? Será Marabala? Marabela? Quem te sonha? Quem te vela? Eu te batizo, és Marabá, Marabela. Ai, que lindo, eu fiquei emocionado com essa poesia, Então, a poetisa Eliane Machado, ela faz esse poema em resposta cultural, histórica, sobre a Marabala, que é a Marabela. E aí a gente tem essa história de Rodolfo Amoedo, que pinta Marabá, inspirado ou como referência ao poema de Gonçalves Dias, que foi a referência do iniciador da vila Marabá, que posteriormente se tornou a cidade Marabá, e nessa cidade que eu estou vivendo hoje. E a minha amiga poeta, Eliane Machado, ela me pediu para fazer Marabela, e eu estou pintando Marabela, e essa Marabela, ela tem essas referências, eu vou buscar essas referências históricas, e ao mesmo tempo ela faz parte da pesquisa Vênus Marabá, por essa designação, por essas reflexões que eu tenho feito há mais ou menos um ano, Eu acho que é mais ou menos um ano que eu tenho trabalhado esse tema, e já desenvolvi. Essa aqui é a 10ª tela que eu estou pintando, e já desenvolvi outras telas, que tem telas que estão em São Paulo em exposição, e outras que continuam aqui no meu ateliê, e a ideia é montar uma exposição para falar de tudo isso que eu estou dizendo nesse momento, E esse é o meu desafio, de terminar essa Marabela. Essa aqui é a Marabela, com a designação. Tem referências aqui icônicas, da relação do poema que está em Gonçalves Dias, da relação da poética visual de Rodolfo Amoedo e da poética
da poesia de Eliane Machado, né? Então aqui eu tenho vários signos, né? Inclusive aqui tem um tucunaré que eu vou pintar, talvez hoje não, né? Mas já tenho aqui as referências icônicas da própria região, a Vitória Régia com a sua flor, né? E alguns elementos gráficos que aparecem designando a própria região, né? A pedra que onde a Marabá está ancorada não é uma pedra, é um totem, né? Que se refere à cultura amazônica, à cultura regional, né? E assim todo o quadro ele vai se compondo de signo, e que eu chamo isso aqui desses elementos simbólicos, quando eles se encontram, esqueci o nome agora especificamente, mas eu vou lembrar e vou dizer, né? Dessa relação de vários signos que eles vão se encontrando, para que eles vão expressar não a realidade imediata do que eles representam no mundo real, mas eles representam no mundo, aqui nesse mundo intelectual, que quando eles associados, eles nos dão essas referências em relação a essa imagem, né? Aí eu quero, deixa eu ver quem está por aqui, dar o bom dia a todos e a todas que estão aqui, né? Nelly, Henrique, Beto, né? Beto, Tubas, Iracema, Esmínia, Simone, de Moreira, e assim vai mais outras pessoas que estão aí. Aí, gente, manda um aviãozinho para as pessoas aí, para poder conectar comigo e eu poder continuar pintando esses dias e poder fazer outros momentos de pintura quando eu começar outra tela. E essas telas sempre têm uma história, elas não são só simplesmente a forma, mas forma e conteúdo que se relacionam a uma narrativa, que vão sendo construídas à medida que eu vou pintando, né? Eu faço primeiro um projeto de desenho, depois eu passo para a tela, e à medida que eu vou pintando, as cores vão aparecendo. As cores são as minhas surpresas para mim e para quem está olhando, né? Porque eu vou trabalhando as cores, e muitas vezes o que você está vendo agora de cor, pode ser que ela se transforme. Algumas coisas permanecem, mas pode ser que ela se transforme. E eu tenho trabalhado muito com manchas de tinta, porque agora eu mudei de técnica. Eu não estou mais utilizando a óleo sobre tela, que o médico me proibiu de utilizar o óleo por ele ser muito tóxico e está fazendo mal para o meu pulmão. Então aí eu passei a trabalhar com acrílica sobre tela, e a acrílica me dá outras liberdades para poder trabalhar, e não muda um pouco a forma de tratamento plástico, né? Mas não muda a expressão artística de quem está fazendo. Isso é legal, tá? Manda coraçãozinho aí também para animar mais e fazer com que o Instagram possa me recomendar mais, para poder ficar fazendo arte e cultura cada vez mais e mais e mais e mais. E arte e cultura, o Instagram ele tem assim uma responsabilidade de fazer a divulgação. Então, se você manda um aviãozinho convidando outras pessoas para que possam ver o que o artista está fazendo, está divulgando da sua obra, né? É muito importante e interessante, porque vai alcançar mais pessoas, e quanto mais pessoas nós pudermos alcançar, nós podemos divulgar o nosso trabalho e podemos dialogar mais, né,
sobre essa cultura estética que é a pintura, né? É uma cultura estética, uma cultura visual que nós estamos fazendo na prática, né? Eu como artista fazendo essa cultura na prática e nesse momento compartilhando com vocês esse fazer, compartilhando com vocês essa história de Marabá. Deixa eu organizar aqui essa. Bem, tá? Então, como eu já pintei já aqui bastante, né? Eu tenho poucas partes para pintar. Eu vou fazer a pintura dessas partes aqui, né? Que são uns elementos que lembram o rio, né? E tem um peixe aqui, tem um peixe que não é qualquer peixe, né? É um tucunaré, que é o peixe da nossa região aqui. Então eu vou trabalhar mais nessa parte aqui, né? Nesse momento, nessas partes todas que estão aqui. Uma parte aqui que eu já comecei, mas eu vou alterar essa cor e vou para poder fechar aqui e ver como é que dá essa cor, né? Então as cores para mim elas são tentativas e claro que não é só simplesmente a tentativa, mas elas têm a ver com tudo que já foi pintado aqui e cada cor vai puxando outras cores, né? E eu preciso fazer alguns outros detalhes, fazer um aprimoramento de algumas partes, mas eu vou começar a trabalhar por ali. Se durante essa execução aqui, que vamos trabalhar um pouco mais, uns 20 minutos a mais, alguém quiser perguntar, tiver alguma curiosidade a mais sobre o que eu falei e o significado de tudo isso que eu estou dizendo, se alguém quiser conversar, a gente vai pintando e vai buscando, né, responder essas perguntas que vocês podem estar elaborando. Agora eu vou falar menos e pintar mais.
Pois é, a Marabella é esse poema que se contrapõe à ideia de Marabala, né? Isso é importante, principalmente culturalmente, para quem mora na região, que nasceu aqui, que pertence a essa região, não ser identificado com um pistoleiro, com uma região que sempre foi de conflito. Ainda hoje tem muitos conflitos de terras, muitas ocupações em que a polícia vai lá e desocupa, e depois ela vai sendo ocupada de novo, esses espaços. Mas tem muito, sempre em Marabá teve sempre muito grileiros que ocuparam também terras indevidas, e essas terras ficaram sem ocupação, sem uma utilização econômica, né? Simplesmente guardada para algum futuro de alguém que ocupou as terras, para transformar em alguma outra coisa, ou vender no futuro e ganhar muito dinheiro com as vendas dessas terras. E com isso os conflitos, né? Por conta de quem precisa de terra, que quer trabalhar e vai ocupando essas terras que são terras devolutas, né? Pertenciam ou pertencem à União, mas que não têm título e estão sobre o nome de alguém, de algum fazendeiro que veio e ocupou esses espaços. E acabou se apropriando de muitas terras, de muitos castanhais, que aqui na região haviam muitos castanhais. E que foram ocupados e depois desmatados. Então as castanheiras hoje quase que não existem, né? Os castanhais não existem mais, né? Existem algumas, por força da própria natureza, há castanheiras, né? Na região. E nas terras indígenas, mais ainda, tem terras indígenas bem próximas aqui, e que tem os castanhais, inclusive tem o grupo Gavião, em que no mês de março eles fazem a festa da castanha, né, o Festival da Castanha, onde eles produzem uma diversidade de comidas relacionadas com a castanha. E é uma festa muito interessante, porque tem os rituais dos grupos indígenas, das festas, as brincadeiras, tudo que eles fazem na cultura, eles compartilham com a comunidade e vão divulgando, né, a cultura indígena, né, dos gaviões. Inclusive tem um time de futebol aqui também, do Gavião, né? E que esse time ele disputa o campeonato paraense de futebol, né? E eles são muito dedicados ao futebol, que é uma prática de esporte que os índios gostam muito, né? Além das práticas da própria cultura deles, eles gostam muito da prática do futebol, né? E uma das práticas deles de esporte muito utilizadas nos rituais, principalmente nos rituais, é
a corrida de tora, né, em que tem todo um processo de construção das toras que são tiradas, as toras da floresta, e não pode ser qualquer madeira. E com esse problema climático que nós estamos tendo aqui, eles também estão tendo problema tanto para conseguir o genipapo, que é de onde eles extraem a tinta para pintar, fazer pintura corporal, quanto para conseguir a própria madeira para fazer a corrida de toras. Né? Eu acho que eu gostei mais dessa cor. Bem, gente, quando eu calar é porque eu me concentrei bastante aqui na pintura, que ao pintar, isso exige muito da gente, né? Que é o lado intelectual do pensar e de visualizar, dar mais atenção a um determinado aspecto do que nós estamos fazendo, né? Então está saindo um elemento aqui que eu estou gostando bastante. Que esse gostar não quer dizer que eu finalizei, né? Eu estou gostando de produzir esse volume que eu estou fazendo aqui, né? nesses elementos que estão aqui, mas isso não quer dizer que ele vai ficar desse jeito até o fim, porque vai depender do próprio contexto da pintura, das relações com as outras coisas que eu estou fazendo aqui, para conseguir o efeito final e que tenha harmonia, que tenha a relação, uma unidade que possa se estabelecer com tudo que está sendo feito aqui, né? Tem elementos nesse momento aqui, nessa pintura, que eles estão ainda não resolvidos, né? Que em geral eu chamo de ruído visual, e eu preciso resolver esses ruídos, né? Às vezes não é nem eliminando aquilo que está como um ruído, mas é fazendo com que ele se incorpore nesse conjunto e tome harmonia com todo o espaço, né?